Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer e alegria que estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 10, que tem como título A Promessa da Proteção Divina. Lembra você que nós estamos quase terminando o nosso trimestre. Restam apenas 3 lições. A promessa de provisão, a promessa de vida abundante e as promessas de Deus são infalíveis. Logo, logo estaremos iniciando mais um ano, mais um trimestre. Em 2025, quero contar com você aqui, meu caro irmão e irmã, conosco nesse canal, assistindo nossas aulas, curtindo e compartilhando. Aliás, peço a você que desde já deixe aí o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs para que nós possamos alcançar ainda mais inscritos para o nosso canal. Chegamos aos 1.900 inscritos. Muito breve chegaremos ao número de 2.000 inscritos nesse canal. E eu conto com a sua ajuda para alcançar ainda mais pessoas com este conteúdo maravilhoso que é o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, explicado para que você possa, caro professor e aluno, ter um subsídio para, em sala, desenvolver o tema estudado a cada domingo. Antes de dar prosseguimento, é hábito nosso orar ao Senhor e faremos isso agora para que Ele possa nos ajudar na exposição da sua palavra. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire, nos direcione naquilo que iremos falar. E assim eles possam, Senhor, guardar, praticar e ensinar a sua palavra com fidelidade. Assim oramos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Lembra você, caro professor da Escola Bíblica Dominical, caro superintendente que está nos assistindo neste momento, que esta lição será estudada no dia 8 de dezembro de 2024, segundo domingo de dezembro. E você deve se lembrar, este dia é o dia que foi escolhido como o Dia da Bíblia. Então, prepare uma atividade especial para este dia, caro superintendente. Você em classe, meu caro professor, também prepare lá os seus alunos para neste dia lembrar do livro sagrado, da importância que ele tem para nós, da importância de estarmos sempre lendo a palavra do Senhor, meditando nela e fazendo dela realmente uma arma poderosa para lutarmos contra os nossos inimigos. Hoje falaremos sobre a promessa da proteção divina. E falaremos sobre a armadura de Deus, que tem 6 elementos. 5 deles são de defesa e apenas um é de ataque. E você deve se lembrar qual é este único instrumento de ataque. É a espada do Espírito, a palavra de Deus. Portanto, precisamos manejar bem a palavra da verdade para sermos obreiros aprovados em todas as áreas que atuarmos no reino de Deus. Amém? Vamos então para a nossa aula. A nossa aula sempre começa com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro dos Salmos. No Salmo de número 91, versículo 11, o versículo que diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Repetindo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo de número 91, versículo 11. Vamos então à verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Repetindo, Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 textos sagrados. Primeiro, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 17. E segundo texto, Salmo de número 91, versículo 1 a 8. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ao segundo texto. Salmo de número 91 começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais as armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo objetivo, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Terceiro e último objetivo, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Amém. Vamos então à introdução da nossa lição. E eu lembro a você neste momento que você precisa ter à sua mão uma canetinha, você precisa da revista da Escola Bíblica Dominical em suas mãos e você precisa ter bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus. Com esses elementos você está preparado, professor, para fazer as suas anotações, observações, que serão importantíssimas na hora de expor a lição em sala de aula. Não deixe de estudar a revista pelo menos 3 vezes. Primeiro você faz aquela leitura rápida sem anotar nada. Depois você faz uma outra leitura com a canetinha na mão, já observando alguns pontos que você deve destacar durante a sua exposição. E depois você faz a sua última leitura, isso já nos últimos dias da semana, aquela leitura que você vai simplesmente olhar aqueles pontos principais que você anotou e planejar como você vai desenvolver a sua aula a partir dos pontos já marcados. Portanto, é necessário que o professor leia a revista da Escola Dominical desde o início da semana. Para isso temos leitura diária, para que você possa ir se preparando, meu caro professor, para lecionar em classe. Portanto, não deixe de estudar antecipadamente a lição e fazer as suas devidas anotações. Vamos então à nossa introdução? Diz assim a nossa introdução: nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios, Satanás e as hostes espirituais da maldade, como diz a carta aos Efésios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza
armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Amém. Temos as armas espirituais. Temos condições, sim, de vencer a batalha contra o nosso inimigo. A Bíblia não nos ensina a temer o nosso inimigo. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então precisamos resistir, mas para isso precisamos vestir a armadura de Deus. Para isso precisamos estar habilitados. A escola dominical é um meio pelo qual você se habilita para o combate contra o inimigo de nossas almas, contra o mundo e contra a carne, que são os nossos maiores inimigos. Portanto, temos a proteção divina? Sim, mas nós devemos fazer a nossa parte. Meditar na palavra, estudar a palavra, guardar a palavra. O salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a palavra, praticá-la, e assim estaremos habilitados para vencer os nossos inimigos. Vamos então ao primeiro tópico da lição: proteção espiritual contra o inimigo. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico: proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Irmãos, costumo dizer que o nosso inimigo, ele não tem família, não tem emprego, ele não tem outra atividade a não ser matar, roubar e destruir. Ele tenta com isso, desde o Éden, destruir tudo aquilo que é de Deus. E nós somos servos de Deus. Por isso ele é chamado de adversário, porque ele é adversário do povo de Deus. Portanto, precisamos conhecer as suas estratégias, precisamos conhecer a sua forma de agir, para que também estabeleçamos nossos planos e nossas estratégias para vencê-lo. Que maravilha que a palavra de Deus não apresenta apenas o inimigo, mas apresenta como vencê-lo. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou para nós que é importante guardar a palavra de Deus para vencer esta batalha diretamente com o inimigo. Quando você lê em Mateus capítulo 4, você verá que Jesus venceu o inimigo, Satanás, com a palavra. Nosso inimigo é espiritual e nós precisamos de armas espirituais para vencê-lo. Lembrei-me aqui de um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ora, nossos inimigos não são carnais. Nossas armas para lutar contra o nosso inimigo não são carnais. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, nossas armas são poderosas em Deus. Isso quer dizer que, enquanto estivermos abrigados no esconderijo do Altíssimo, como leremos daqui a pouquinho, enquanto estivermos em Deus, o inimigo só nos toca se o Senhor permitir. E as nossas armas são espirituais para destruir fortalezas. Olha que interessante que o versículo seguinte, o versículo 5, Paulo diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém. Vamos então para o segundo subtópico do primeiro tópico: os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são... Eu destaquei aqui em negrito para que você possa observar com bastante detalhe, meu querido professor e aluno, a respeito dos nossos inimigos. Paulo descreve os nossos inimigos como principados,
que são principados? Governos do mal liderados por príncipes das trevas. Depois temos potestades, que são o quê? Poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Depois temos príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Temos também hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Portanto, temos um exército contra nós. Temos um exército diversificado contra nós. Por isso é importante estudarmos a palavra de Deus para saber que realmente há regiões que são dominadas por demônios, há nações que são dominadas por demônios. Nós vemos na palavra de Deus que um ser espiritual deteve o anjo que trazia a resposta para Daniel. Isso significa que nas regiões celestiais há um combate diário, há um combate permanente entre os demônios e os seres angelicais enviados por Deus para nos socorrer, para nos ajudar em nossos combates. Portanto, não se iluda, meu amado irmão. Há um mundo espiritual que nós não podemos ver. Enquanto Jó estava passando por aquela agonia em sua vida, estava acontecendo no âmbito espiritual um diálogo entre Satanás e Deus que Jó nem pensava que poderia estar acontecendo naquele momento. Assim é o mundo espiritual. Enquanto estamos aqui, Satanás, os demônios, as hostes espirituais da maldade estão projetando males contra a igreja, males contra você, meu caro irmão, contra a sua família. Portanto, vigiemos e estejamos atentos. Satanás não dorme, mas o nosso Deus também não. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O inimigo está ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. Ele está bramando como leão ao redor de nós, mas nós temos o leão da tribo de Judá que nos defende. Nós temos os anjos poderosos que são capazes de nos proteger, ainda que não vejamos o mal, ainda que não vejamos as hostes espirituais da maldade. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Amém? Então precisamos conhecer os nossos inimigos, não sermos ignorantes concernente às características daqueles que combatem contra nós. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da Igreja de Cristo. Por isso que devemos vigiar e orar. Prosseguindo o terceiro subtópico do primeiro tópico, as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Portanto, temos a verdade como algo que nós não podemos abrir mão. Quando o crente se mistura com a mentira, e João 8,44 nos lembra que Satanás, ele é o pai da mentira, ele começa a perder a batalha. A mentira é o início de muitos outros pecados, como a traição, como o roubo. Você viu o que estava aqui em cima da mesa? Não, eu não vi não. E viu. Não somente viu, como pegou também, mas a pessoa mente. Você estava com quem essa hora da noite? Olha, eu estava na casa de um amigo e não estava. Então a mentira é o início da queda, é o início da perda da nossa batalha contra o inimigo. Portanto, nós temos que ter o cinto da verdade, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. Portanto, precisamos ter a couraça da justiça, precisamos ser justos. Não podemos agir como ímpios. Quando você age como um ímpio age, você está começando a perder a batalha, meu irmão. Por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e não se assenta
a roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prosseguindo, a preparação do evangelho da paz, pés calçados na preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Então precisamos ter os pés calçados na preparação do evangelho. E a palavra de Deus diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a salvação. Portanto, se você andar descalço, meu irmão, você atrai para si muitas enfermidades. E quantas pessoas estão andando descalços, pisando em lugares pedregosos, estão se ferindo e não conseguem mais caminhar, porque esqueceu-se de defender o Evangelho, esqueceu-se de viver o Evangelho, esqueceu-se de seguir o que Jesus Cristo ordenou no seu Evangelho, como em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, por exemplo, nós temos ali recomendações para que o Evangelho possa ser realidade em nossa vida. Viva o Evangelho, pregue o Evangelho e você estará equipado com este elemento. O escudo da fé, a fé. Aqui aparece como um escudo, e este escudo, diz a palavra do Senhor, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Quando você tem fé viva no Senhor, nada te abala, nada te perturba, nada te incomoda ao ponto de tirar você da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos pedir, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque se tivermos fé, estaremos protegidos, porque fé é o nosso escudo, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados, às vezes, vêm de longe. E se você estiver desprotegido, perdeu a fé, abandonou a fé, está sem fé, já não acredita mais em milagres, já não acredita mais em cura, já não acredita mais no Evangelho, meu irmão, você está sendo alvo fácil do inimigo se estiver agindo assim. Capacete da salvação, proteção da nossa mente, uma convicção profunda da salvação em Cristo. O capacete protege a cabeça, que é de onde vem a orientação para nós seguirmos para a direita ou para a esquerda. Precisamos então ter certeza da nossa salvação. Quando você tem certeza da salvação, meu irmão, não tem heresia que entre na sua cabeça. Quando você tem certeza da salvação, não tem engano de Satanás que vai se infiltrar na sua mente e causar confusão na sua mente. E você, daqui a pouco, fica duvidando das coisas de Deus, porque você abriu a brecha para o inimigo na sua mente. Tenha sempre vivo em si a certeza e a convicção de que você é salvo. Não tire o seu capacete, lute com ele. E por último temos a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques inimigos. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Portanto, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como disse Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. Cientes de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Repetindo, cientes de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Segundo tópico da lição, a maravilhosa proteção de Deus. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo de número 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus
é de confiança e por isso ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Veja, irmãos, que é importante destacar aqui que nós, como servos de Deus, nós como filhos de Deus, nós temos a proteção de Deus. E no subsídio que temos em nossa revista, nos fala que neste salmo ele se apresenta com 4 títulos importantes. Altíssimo, onipotente, Senhor e meu Deus. Então ele é altíssimo, ele está acima de tudo e de todos. E ele também é onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E ele também é o nosso Senhor, ele tem senhorio sobre as nossas vidas. E até aquilo que acontece conosco, que não parece naquele momento tão agradável, há um propósito divino, porque ele é o nosso Senhor. E por último, meu Deus, ele é o nosso Deus. Nós temos então um Deus que nos protege, que nos guia e que nos guarda. Vamos então ao segundo subtópico do segundo tópico. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, 2 expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele brama como leão, portanto ele não é o leão. O leão é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Portanto temos o laço, a cilada, para que caiamos nela. O diabo está sempre preparando ciladas para nós, para que em um momento de falta de vigilância, você caia naquele laço e fique preso, e se torne então um escravo do pecado e um escravo de Satanás muitas vezes, porque ele vai esbofetear aquele que caiu no laço e dizer, tá vendo, você não é crente em coisa nenhuma, olha aí, olha onde você está agora. Portanto, irmãos, fiquemos atentos, porque ele nos livrará do laço do passarinheiro e tem mais. A segunda palavra é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre e por meio de Jesus Cristo ela continua disponível a quem crer. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza e por isso não seremos abalados. Na verdade, nós não passamos pelo laço do passarinheiro. Na verdade, Deus nos alerta, Deus nos avisa, Deus nos livra do laço do passarinheiro e nos livra da peste perniciosa. Isso quer dizer que nós, como servos de Deus, só passamos por pestilências se o Senhor permitir, se Ele tiver algum propósito, se for para nosso aperfeiçoamento espiritual, nosso corpo pode sofrer para que nós tenhamos mais intimidade com Deus, para que nós nos dediquemos à oração, porque, na verdade, irmãos, nós não temos que ter esta vida como preciosa, porque já recebemos a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Não crie a ilusão de que você não pode ficar doente. Há um tempo atrás, ouvi o anúncio de uma igreja dizendo, se você está enfermo, você tem um encosto. Se você está desempregado, você tem um encosto. Se você tem um problema na sua família, você tem um encosto. Associando todas as mazelas da vida à influência maligna. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que Deus tem o controle de tudo, até mesmo das pestes. Olha que lá no Egito, enquanto o povo do Egito estava sofrendo com as pragas, na terra de Gósen, o Senhor mantinha a sua mão protetora. Entretanto, em outros momentos, nós vemos Jó, por exemplo, tendo uma chaga, ficando enfermo. E o exemplo de Jó é um exemplo maravilhoso para todos nós. Porque Jó, apesar de ter ficado um tempo enfermo e perder seus filhos e seus bens, Deus
restituiu a ele os seus bens em dobro e deu novamente 10 filhos a ele. Portanto, não crie a ilusão de que você não pode sofrer neste mundo. Pelo contrário, Jesus Cristo, Filho de Deus, disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é o todo-poderoso. Esta é a base para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada pela palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías, está escrito que, desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Eu me lembrei aqui agora de Jeremias, no capítulo 1, quando o Senhor chama Jeremias. O Senhor diz assim para Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo de número 17, 18 e 19. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimeis diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. E operando Deus, quem impedirá? E protegendo Deus, quem vai investir contra as nossas vidas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Escreveu Paulo em Romanos capítulo 8. Portanto, em Deus estamos abrigados, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Onipotente. Vamos à sinopse da segunda parte da lição. Diz assim: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Repetindo, nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Último tópico da lição, promessas e proteção. Diz assim o primeiro subtópico do terceiro tópico: os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, fique tranquilo, meu amado irmão e irmã. Todos os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, as hostes espirituais da maldade, os principados, potestades, podem se levantar sim, o inferno pode se levantar contra você, mas as portas do inferno não prevalecerão contra nós, a igreja do Senhor. Portas aqui pode significar poderes. Os poderes do inferno não prevalecerão contra o poder de Deus. Maior é o que está conosco do que o que está neste mundo. Deus é maior, onipotente, poderoso para nos dar a vitória. Segundo subtópico do terceiro tópico, segurança e vitória para os que temem o Senhor.
Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Ou seja, o cristão, ele tem uma vida de oração. Ele ora pela manhã agradecendo pela noite que passou, ele ora pelo café da manhã, ele ora pelo seu almoço, ele ora quando sai de casa, ele ora quando chega em casa, ele ora ao adormecer. O cristão vive uma vida de oração. E um dos motivos para orarmos sempre ao Senhor é pela nossa proteção. Não saia de casa de jeito nenhum sem fazer uma oração ao seu Deus, porque Ele protege, Ele livra. E nós precisamos fazer a nossa parte, estar sempre clamando ao Senhor, pedir a sua companhia, a sua proteção. Senhor, eu vou entrar no meu carro, entra comigo. Senhor, eu vou entrar no meu trabalho, entra comigo. Protege-me, livra-me de todo mal. Faça isso, porque isso faz com que você mantenha comunhão com Ele, e isso faz com que os anjos do Senhor estejam sempre ao seu redor, protegendo você de todo o mal. E você precisa confiar que se algum mal lhe sobrevier, foi por permissão divina. Mas é recomendável pela palavra de Deus estar sempre buscando de Deus a sua proteção. Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. Terceiro subtópico do terceiro tópico: a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo. E aí eu destaco para você, ele é eterno. Nem ao espaço, ele é imenso. São três atributos de Deus que nós temos dificuldade de entender. Esses dois, a eternidade, a imensidão e a infinitude. Deus, ele é eterno, Deus, ele é imenso e Deus, ele é infinito. Olha o Deus que você serve, meu irmão e minha irmã. Tenha convicção de que ele está em todo lugar. Ele te vê onde você estiver. Ele te vê onde você entrar, onde você sair. Ele te guardará na sua entrada e na sua saída, porque ele está em todo lugar. Ele tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas. Não adianta tentar se esconder, porque, como diz o Salmo 139, se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu, na sepultura, a minha cama, eis que ali tu estás também. Ele está presente em todo lugar. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, que foram Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Amém. A proteção de Deus é abrangente, está em todo lugar, em todo tempo. Ele te protege em casa, no trabalho, na rua. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Onipotente e Ele sabe muito bem como nos livrar do mal. Muitas vezes nós não percebemos o livramento, mas Deus está sempre nos livrando. Sinopse da terceira parte da lição: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Repetindo: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Chegamos então à nossa conclusão. Em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor.
e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestido com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Amém. Chegamos ao final da nossa aula e eu convido você para a 11ª lição do 4º trimestre de 2024, na qual estaremos estudando sobre a promessa de provisão. E eu espero você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Termino aqui agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula. Deus possa te abençoar e que neste dia memorável, o dia da Bíblia, você possa estar presente na escola dominical, participando ativamente das atividades que forem preparadas para esse dia. E assim continuaremos aqui elaborando estas aulas e transmitindo para você semanalmente. Orem por nós para que possamos prosseguir neste trabalho. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.